eu quero que você venha para dentro do livro de Mateus comigo entender o que Jesus fala de tribulação, o que o contexto nos mostra. Então a gente vai entender todo ali o capítulo, mais ou menos de 24 de Mateus, sobre tribulação e o que diz Jesus. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Nós estamos fazendo hoje um vídeo um pouco diferente, que eu quero que você veja as palavras de Jesus para a sua vida e para a minha. Quero agradecer aos irmãos que estão orando por mim. Agradeço muito pelas orações, irmãos. Estou me recuperando muito bem, estou me sentindo muito bem, graças a Deus, e também as orações dos irmãos. Então aqui nós estamos envolvidos no templo, né? O edifício, aquele monumento ali em Jerusalém, no começo do século, que era o templo. Então vai ser mostrado a Jesus e os discípulos vão conversar com Jesus. E Jesus vai dizer assim para eles: não vejo todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra e outra que não seja derrubada. Então Jesus está explicando para os discípulos como será destruído todo o templo, e isso vai acontecer lá mais ou menos no ano 70 depois da morte de Cristo, né? Depois de Cristo, no ano 70, esse templo será destruído. Mas a gente vai ficar aqui dando uma geral aqui só nesse texto. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o fim do mundo? Então os discípulos, eles vão esperar um momento oportuno, quando Jesus chega no monte do templo e, em particular, vai questionar o mestre, porque eles sabem que toda vez que, em particular, o Senhor vai revelar mais coisas. Então a gente tem que pegar esses momentos que o Senhor Jesus tem de intimidade com os discípulos, para entender o que ele fala para os discípulos, que está servindo automaticamente para nós. E a pergunta dos discípulos é direta: quando será o fim dessas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? É uma pergunta direta. Só que Jesus vai responder essa pergunta no meio dessa mensagem, desse texto aqui de Mateus 24. Aí Jesus, ele continua respondendo. E respondendo, disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. A primeira coisa que Jesus atenta é atenção. Neste momento de fim, de virada, é necessário atenção. E isso nós falamos hoje para nós. Muita atenção é a primeira coisa, a primeira dica, porque haverá muitos que estarão enganando. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, num sistema de engano. Hoje nós olhamos assim a vida, o dia a dia, e a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, o que é chamado fake. E isso cada vez vai aumentar mais. A vida real vai se confundir cada vez com a vida virtual, com aquilo que é fake, porque as pessoas hoje conseguem transformar tantas coisas. Você vê que as pessoas conseguem transformar as coisas. Às vezes você acha que está conversando com uma pessoa, não é. É uma máquina. Às vezes você acha que você está vendo uma foto que fala, que conversa de uma pessoa conversando com você, e na verdade aquilo é uma fraude. Então nós estamos vivendo realmente em um período de engano, e esse engano cada vez vai aumentar mais. Então Jesus lá já avisava sobre isso. E ele continua. Aqui a gente tem que atentar bem
para as palavras do Mestre, elas têm que fazer bem sentido para nós hoje. E aí ele diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí a gente chega na segunda fase dessas explicações que o Mestre está dando, que é ouvirmos de guerra, de rumores de guerras. Então ele diz que haverá guerras e rumores de guerras. E ele diz, olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é um fim. Lá na primeira dica de explicação, ele disse, não vos engane, não deixe ser enganado. Agora ele diz, não vos perturbeis. Uma situação muito importante é que não haja perturbação na mente do Filho de Deus nos últimos dias. Muitos ficarão altamente perturbados, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer. Mas o Filho do Senhor não pode ficar perturbado, porque o Senhor está mostrando passo a passo o que vai acontecer nessa terra. E o que ele está dizendo que vai acontecer nessa terra? Guerra, guerra, rumores de guerra, zum, zum, zum de guerra. Isso aí não é para nos perturbarmos com isso, porque isso se faz necessário dentro do contexto histórico que o Senhor traçou para os últimos dias. Então, nos traços, aquilo que Ele traçou, está previsto essas coisas. Então, nós teríamos que passar, porque é previsto pelo Senhor. Então, com calma de coração, para que não haja perturbação no nosso ser. E aí ele continua, sabe o que? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Então a gente está vendo aí, uma nação diz que vai invadir a outra, e o outro reino diz que vai combater contra o outro. Isso aí nós estamos vendo realmente. E isso aí, nós podemos classificar isso como uma grande tribulação? Nós não podemos classificar ainda isso como grande tribulação, porque o Senhor fala que isso é necessário que aconteça. Vamos ver terremotos. Irmãos, os terremotos, eles vão aumentar grandemente. Isso aqui não dá para falar no vídeo de hoje, porque os terremotos estão ligados a ações climáticas que está dentro do livro de Apocalipse. Mas hoje nós não vamos falar para não ficar muita informação, porque nós só vamos falar hoje desse processo de tribulação, como que acontece a tribulação. Você está vendo que ele ainda não falou da tribulação, você vai perceber claramente. Todas essas coisas, aí ele vai dizer, são que? Princípios das dores. Então, todas essas coisas mencionada pelo Mestre, está bem claro no livro de Mateus 24, que são princípios das dores. Então, engano, então, terremotos, então, fomes, pestes, então, rumores de guerras, ouvir de guerras. O que é isso? Princípios das dores. Queridos irmãos, Jesus ele está explicando claramente ali no Monte das Oliveiras para nós, porque hoje nós que estamos sentados nos Montes das Oliveiras neste momento, aprendendo do Mestre. Então, atenção ao ensinamento. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, nós vamos ver uma crescente de ódio pelos servos de Deus. Nós veremos uma crescente ódio pelos judeus, que já começou, e vamos ver um ódio crescente pelos cristãos. Esses dois serão odiados até o fim nesses últimos dias. E isso vai começar e vai só aumentar,
Por quê? Porque a palavra diz que muitos vão ser entregues. E não vão ser entregues por qualquer um. Serão entregues até pelos familiares. É isso que a Bíblia diz, serão traídos. Então, o que nós vamos ver nos últimos dias são pessoas entregando outras por causa do nome de Jesus e para que elas possam estar em um lugar de destaque. Eu entreguei, estou livre, eu não estou no meio disso, eu não faço parte disso, eu quero ficar distante, eu não quero me comunicar com esse nome de Jesus, porque senão eu vou estar nesse meio também sendo odiado. Então as pessoas vão fugir de estar no meio daqueles que são os verdadeiros adoradores no fim, porque haverá um grande ódio crescente e crescente. Então muitos se ofenderão, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque os falsos profetas, eles precisam se levantar, porque é eles que vão dar legalidade. Esses falsos profetas vão dizer que esses cristãos são demais loucos, são demais fundamentalistas. Não precisa de tanto, eles estão realmente errados. Não, tudo que eles estão fazendo é tão contrário à palavra de Deus. Então esses falsos profetas vão se levantar para dar legalidade a tudo que vai estar acontecendo nessa terra. E se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é claro, porque a iniquidade serão pessoas praticando mal com todo o seu ser, com toda a sua vontade. A iniquidade é fazer algo errado, tendo certeza que está errado. Então, meus irmãos, não é um erro, errei sem saber. A palavra é clara, iniquidade. Eu sei que está errado, mas eu faço da mesma forma. Então, uma pessoa que faz o errado, tendo prazer nisso, ela está muito longe do amor. Então, o que nós vamos ver nos últimos dias são as pessoas se afastarem longe da palavra de Deus. Vão se afastar das justiças de Deus e vão praticar iniquidade, injustiças, coisas terríveis. Então, elas se distanciam do amor. Aí, o mestre, ele vai entrar com a palavra para o fim. Ele diz, mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. Então ele diz o quê? Paciência e resistência. Na verdade, é essa expressão que o Senhor está colocando aqui. Uma palavra de resistência. Se você conseguir resistir até o fim, será salvo. Então, vai precisar de um povo que tenha fibra nos últimos dias. Um povo resistente, um povo resiliente, um povo de fibra que suporte até o fim, porque há um ganho muito além, a salvação. Então, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha para todas as nações. Queridos irmãos, de acordo com alguns estudiosos aqui da palavra, o livro foi escrito aqui sem vírgula, sem ponto. E que essa parte aí, para todas as nações, finda a primeira parte da explicação de Jesus. Só que agora, Jesus vai explicar o que foi perguntado pelos discípulos. Porque até agora, Jesus não explicou o que os discípulos falaram. Agora, Jesus vai explicar o que foi perguntado pelos discípulos. E o que foi perguntado pelos discípulos? Então, a gente volta em Mateus 24:3 para entender a parte final, que é muito importante. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles aos seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Essa é a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E agora,
A resposta está aqui, no versículo 14, no final, que diz assim: e então virá o fim, quando, pois, virde a abominação da desolação. O Senhor Jesus, ele vai explicar a pergunta dos discípulos aqui. Então virá o fim, que foi o que eles perguntaram. Então virá o fim quando, Senhor? Então virá o fim, meus filhos, quando virde a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, posta no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, ai das que amamentam naqueles dias, mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do sabate, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganaria até os eleitos. De antemão, eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está escondido no secreto, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Queridos irmãos, como você pôde ver, essa segunda explicação de Mateus 24 é que vai explicar quando começa a grande tribulação, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve do princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, o Senhor Jesus, ele vai explicando para nós que haverá dores, princípio das dores, que as dores são guerras, rumores de guerras. Nós vamos ver fome, peste, um se levantando, reino se levantando contra outro. Nós vamos as pessoas se traindo. Nós vamos ver tudo, mas ele diz, todas estas são os princípios das dores. Então, a última semana de 7 anos, ela é dividida. Primeiro nós temos os princípios das dores. Então, depois, ele vai explicar a grande tribulação, como foi pedido pelos discípulos. E aí ele diz que primeira coisa, então, fixe isso, virá o fim. Quando? Em que momento? Quando? Em que momento? Quando virde a abominação da desolação. Então, queridos irmãos, a grande tribulação, a tribulação final, da qual nunca se houve e jamais haverá, como diz Jesus, essa grande, quando houver um sinal ali em Jerusalém, quando os olhos humanos contemplarem um ser dominante ali no lugar santo. Esse é o sinal deixado
para nós. Não há de ter engano, porque os sinais são claros para os últimos dias. Quando os nossos olhos contemplarem isso, então o Senhor fala que é momento de fuga, que aí ele vai dizer que quem estiver ali naquela região, porque ali é o centro de tudo. Como já falamos, Jerusalém é a primeira cidade que cai. Por que ela é a primeira cidade que cai? Porque é ali que o anticristo ele vai dominar todo mundo. É ali que ele vai pôr o seu reino mundial. É dali que ele vai tentar o seu governo. Então Jerusalém é uma peça principal. E quando ele governa daquele lugar, é rápido. Todo o mover político, todo o mover dos militares para tornar Jerusalém, irmãos, quando esse anti-Messias estiver ali, ele vai agir rápido para manter o domínio dele. Então, também aqueles que têm o conhecimento, que ouvir falar que ele está no Monte do Templo, precisa agir rápido e com precisão para fugir. Por quê? Porque a palavra diz que é para fugir para os montes. Então, o Senhor, naquele momento, nós não sabemos, mas ele vai estar preparado, algo vai estar preparado. Não sei se vai mover montanhas, ventos, o que o Senhor vai mover, mas ali será a saída. Então, quem estiver ali conseguir sair pelos montes, serão levados pelo milagre de Deus. Aí as pessoas falam, como que vai chegar num deserto, como que vai caminhar? São muitos anos, são muito tempo de caminhada. Nós sabemos tudo isso, queridos irmãos, que não vai ser fácil, mas nós sabemos que se o Senhor falou que é aquele o lugar de escape, naquele grande dia, milagrosamente nós vamos ver o Senhor agir. Ou o Senhor vai abrir um terremoto, não sei, o Senhor vai fazer com que aquele povo viaje rapidamente. Não sabemos o que o Senhor tem preparado para aquele dia, porque o Senhor é Deus de surpresa sempre. Eu só sei que o Senhor vai fazer esse povo que obedecer, atravessar esse lugar, mais um milagre. Como a gente fala, como vai atravessar o mar? Como é que o povo vai atravessar o mar? Mas o Senhor fez atravessar o mar, fez atravessar o Jordão, e o Senhor vai agir. Então, é só naquele dia ouvir a voz do Senhor, meus irmãos. E aí ele fala que vai ser difícil para as grávidas. Pensa bem, uma mãe com os filhos, como que foge? E ele fala que vai ser difícil para aquelas que amamentam, que vai ser mais um para levar, mas ele não diz que é impossível, porque se essas mães se esforçarem em obedecer, elas vão ser ajudadas pelo Senhor. Então, não tem que temer, tem que ser ajudada pelo Senhor. O Senhor não diz se vai ser inverno, se vai ser verão. Apesar dele saber já o que será, ele não diz, ele não explica, mas ele vai agir milagrosamente. Então, queridos irmãos, quando você continua, você vê escrito assim, ó, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Muitas pessoas acham que não vão estar aqui na grande tribulação, mas a grande tribulação é para o povo de Deus. A grande tribulação é para que o nome do Senhor seja exaltado. Assim como no Egito, ele foi endurecendo o coração de Faraó para que o seu nome fosse engrandecido, aqui também nos últimos dias, nessas semanas aí, nessa grande tribulação, o Senhor vai agir como nunca houve em todos os tempos. O milagre do Senhor estará na terra, a mão do Senhor estará na terra, os anjos do Senhor estarão atuando na terra, porque toda
essa manifestação do anticristo naquele lugar é a mão do Senhor que está levando ele. Assim como o Senhor levou Nabucodonosor, assim como o Senhor levou todos os reinos a conquistar Jerusalém, agora o Senhor leva o último reino a conquistar Jerusalém, para dar a ela vitória total. Nós teremos vitória total. Então o Senhor está dando o último julgamento, queridos irmãos, e resistir até o fim para recebermos a salvação. Então, queridos irmãos, aqui eu tentei mostrar nas palavras do mestre o que é a tribulação. Primeiro ele fala das dores, mesmo que os discípulos não tenham perguntado, ele falou do princípio das dores, como seria, e depois ele vai para uma temática muito pior, que é a grande tribulação, que é aquilo que nunca foi registrado nas Escrituras e também nunca mais haverá de ser registrado. Espero que você tenha entendido essa parte. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar os vídeos, deixar o seu comentário, até aparecer ali hype, dê seu hype, e espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Obrigado a todos. Gratidão.